sociedade, e que tem então, um momento então no ano, um mês dedicado a que possamos conversar sobre suicídio. E a nossa convidada de hoje, então, que vai trazer um pouco das suas experiências e compartilhamento conosco sobre algumas questões, desde poder nos explicar o que é, né, o CVV, até um pouco dessas relações mais internas desse trabalho, dessa condução, é a Maria de Fátima Farias. Fátima, muito obrigada, grata pela tua presença, uma honra te ter aqui conosco. Então, a Maria de Fátima, ela é voluntária do CVV há 2 anos, quando foi implantada em Pelotas, foi coordenadora do CVV Pelotas e atualmente é porta-voz do CVV. Vice-coordenadora e presidenta da mantenedora Navipel, Núcleo de Apoio à Vida de Pelotas. Lembrando, então, que nós temos vários eventos, então, da BEM-RS, né, os departamentos fazem de uma forma frequente vários momentos de live com diferentes assuntos, e estão todos, então, convidados e convidadas, e também aproveitamos o momento para poder trazer o convite, né, para que também se associem na BEM, que é um espaço nosso, é um espaço coletivo da enfermagem, muito gratificante, né, e de uma forma muito de partilha estarmos aqui. Então, é um convite que nós estendemos a todos e todas vocês. Então, começando, Fátima, então, novamente bem-vinda. A minha ideia aqui hoje é um grande bate-papo, né? E eu convido a todos e todas que estão aqui conosco para poder conversar, poder, de repente, colocar no chat algum questionamento, tá? Alguma pergunta, mais ao final ou mesmo durante aqui a nossa conversa para poder participar. Fátima, eu vou te chamar de Fátima, tá bom? Nós já ficamos íntimas, né? Na nossa conversa anterior. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente o que é o CVV, né, que em setembro, então, é o momento que nós escutamos mais falar sobre essa entidade, essa instituição, e junto a isso falar um pouquinho do Setembro Amarelo, né, que eu acho que tem uma relação muito intrínseca e seria muito interessante ouvir de ti. Então, tá. Boa noite a todos e obrigada pela presença e obrigada pelo convite, né, também para abordar esse tema que é tão importante, né, para a sociedade como um todo. Então, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é uma entidade sem fins lucrativos e é um serviço humanitário e filantrópico. Ele existe, foi fundado em São Paulo, vai fazer 60 anos no ano que vem, tá? E é um trabalho exercido essencialmente por voluntários, né? Todas as pessoas que trabalham no CVV são voluntárias, né? Não existe nenhum tipo de vínculo empregatício, são os voluntários que mantêm o CVV durante todo esse tempo. E o CVV, então, nasceu um grupo de jovens em São Paulo que perceberam a necessidade que algumas pessoas tinham de ser escutadas, né, de ser acolhidas, né? E começou em Londres com os samaritanos, teve um grupo de samaritanos de Londres, que também começou pela questão do suicídio, né? Teve o Chá de Vará, né, que era um pastor na época, e ele começou a perceber esses casos de suicídio, e um que impactou muito ele foi o caso de uma menina de 14 anos que menstruou, né, e ela não sabia o que era aquilo, né? Ela menstruou, viu aquele sangue e ela ficou muito apavorada e ficou com medo, né, que tivesse alguma doença, alguma coisa. Ela não sabia o que estava acontecendo e ela acabou então morrendo por suicídio, né? E aí a partir daí ele começou, né, a pensar que se essa menina tivesse conversado com alguém, que alguém, né, tivesse apoiado ela, acolhido, talvez não tivesse chegado nesse desfecho. Então ele se propôs a escutar pessoas lá em Londres. E em seguida que ele se dispôs, ele teve várias pessoas querendo, né, essa conversa, e aí chegou aqui em São Paulo essa notícia e esse trabalho para um grupo de jovens em São Paulo, e eles começaram então a pensar que se lá em Londres eles fizeram isso e estava dando resultado, então eles começaram a fazer isso em São Paulo. Então eles começaram aos pouquinhos, né, era um grupo pequeno, e eles começaram, então, com atendimentos pelo telefone.
né? Então, como é que o CVV, e de lá para cá, mudou? Antes era um telefone que era através de operadora, né? A pessoa ligava, pagava, né? E tinha aquele contato. De uns anos para cá, o Ministério da Saúde, inclusive foi ali quando houve a tragédia com a Boate Kiss, né? Que se notou a necessidade daquelas pessoas, os sobreviventes, os parentes dos sobreviventes, terem alguém com quem conversar. Então, o Ministério da Saúde forneceu para o CVV o telefone 188, né, que é gratuito, e ele funciona em rede nacional. Tá? Então, quem quer conversar com alguém, desabafar, às vezes a pessoa quer falar de um assunto que não tem coragem de falar com o seu pai, com o seu marido, com a mãe, com os colegas, então o CVV faz uma escuta anônima e sigilosa. A pessoa liga, ela não precisa nem se identificar, e pode ligar o telefone fixo ou do celular, e ela é atendida, então, por um voluntário especificamente treinado para isso, né? Para conversar com essa pessoa que esteja necessitando, sem julgamento, sem crítica, sem nenhum tipo de aconselhamento. É uma escuta ativa, onde o importante ali naquela conversa é o sentimento da outra pessoa que ela está trazendo, a vivência que ela está trazendo, e é o ponto de vista dela, né, que importa ali naquela conversa. E o CVV, como eu disse, vai fazer 60 anos, tá? Funciona também só com voluntários, e para ser voluntário do CVV é só ser maior de 18 anos, estar disposto, né, a doar seu tempo, porque o voluntário ele atende ali no telefone, né, as pessoas que ligam 4 horas semanais, né? Então, em princípio, essa pessoa tem que estar disposta a fazer um curso, né? Nós temos agora os cursos online, que são semanais, gratuitos também, dura cerca de 3 meses. Após os 3 meses, a pessoa vai para um estágio, já começa a ouvir aquelas pessoas e se torna voluntário, então, e se integra a essa rede, porque o 188 ele funciona através de uma rede, né? Ou seja, quem liga, digamos, de Porto Alegre ou de Pelotas, pode ser atendido por qualquer pessoa do Brasil, e o voluntário que está trabalhando em Pelotas ou em Porto Alegre também recebe ligações do Brasil inteiro. Está fechado o teu áudio, Liciane. Perdão. Tá, eu dei uma introdução assim, mas a gente pode começar a esmiuçar mais o que vocês quiserem, tá bem? Perfeito. Eu acho que tu deste uma introdução muito importante para a gente poder compreender que serviço é esse, né, da sua origem, né, os principais objetivos de quando surge. E agora eu queria entender um pouquinho assim, o que te motivou, Fátima? Como é que foi, assim, pelo que tu me passaste faz 2 anos, né, que tu és voluntária. Como é que foi isso? E junto disso, como é que tu te percebe nesse trabalho? É um trabalho extremamente, imagino eu, delicado, né? Um trabalho sensível, um trabalho que certamente doa, né? Tu doa muito, para além do tempo, né? Doa uma sensibilidade e uma escuta ativa. Então, a gente queria poder ouvir de ti um pouco como é que foi essa entrada, esse chamado para trabalhar como voluntária no CVV. Bom, eu conheci o CVV, o primeiro CVV que eu conheci foi o de Santa Maria, né, da cidade de Santa Maria, que funciona na rodoviária. E eu estava fazendo um mestrado, né, com o tema do suicídio, aí eu já havia me despertado esse tema, né? E aí eu conheci o CVV. E se vocês prestarem atenção, toda vez que se pesquisa sobre suicídio, aparece o CVV. Inclusive, por exemplo, se alguém está pensando em formas de suicídio, né, está com ideação suicida, está planejando suicídio, e ele vai na internet pesquisar formas, aparece o CVV como um auxílio para aquela pessoa. Né? Então, começou a me despertar, né? O CVV, o que é o CVV? Aí, então, eu conheci o pessoal de Santa Maria, comecei a conhecer o pessoal de Porto Alegre, e eu sempre gostei de ouvir as pessoas, né? Na minha profissão também, independente disso, né? Acho que uma característica pessoal também de ouvir as pessoas. Eu venho de uma família grande, onde todos, né,
muito democrático, onde todos se manifestam, e eu achava isso importante. E aí eu comecei, então, a participar, a conhecer o CVV, fui a alguns encontros em Porto Alegre, depois nós tivemos aqui em Pelotas, também veio o pessoal de Porto Alegre aqui em Pelotas para apresentar, né, para a cidade de Pelotas, isso em 2017, e aí nós começamos, então, constituímos um comitê, né, para formar o CVV para Pelotas, para trazer para Pelotas, e formamos o comitê, então, em 2019, formamos uma mantenedora, porque como o CVV, o único auxílio que ele recebe é o telefone do Ministério da Saúde, né, que é gratuito. É a única ajuda que o CVV tem. O CVV não tem nenhuma participação municipal, regional ou federal. Né? Não recebe nenhum vínculo. Ele é uma sociedade civil independente. Então, ele é mantido pelos voluntários. Então, a primeira coisa quando se quer abrir um CVV numa cidade é ter essa mantenedora, que é uma entidade jurídica, e essa mantenedora é que vai, então, angariar fundos para abrir o CVV e fazer a manutenção, né? O trabalho dos voluntários, o telefone funciona através de internet, então necessita de todos esses custos. E a gente consegue doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, alguns apoios, fizemos ações solidárias, e assim a gente consegue se manter. Também se faz parcerias, algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul têm parcerias com prefeituras, com órgãos de secretarias de saúde. Aqui em Pelotas nós vamos fazer uma parceria com o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e a nossa sede do CVV vai começar a funcionar ali. Estamos num local provisório, mas é isso. E aí, depois que eu entrei, que eu comecei a conhecer, né, então, a importância de perceber as outras pessoas, porque a missão do CVV é que nós tenhamos uma sociedade justa, fraterna e solidária, né, e que o CVV possa contribuir para isso. E o CVV foi criado com a intenção de um dia, quando a sociedade se tornar fraterna e solidária, ele não precise mais funcionar, né? Mas ainda não chegamos nesse patamar. Então, existem pessoas que às vezes não têm com quem conversar ou não querem conversar com aquelas pessoas que estão em redor. Então, é aí que o CVV aparece, né, como um voluntário à disposição para conversar e para ouvir aquela pessoa da forma como ela se apresenta. Né? Nós não temos nenhum tipo de aconselhamento, nenhum julgamento, ela não precisa se identificar, a pessoa que liga, e ela pode falar, né, aquilo que ela achar necessário, que o voluntário estará ali para ouvi-la. E eu, te ouvindo falar, fico pensando, né, que como há uma relação direta, então o suicídio já é um assunto velado, né, um assunto velado socialmente, né, e a saúde mental é um assunto que por muito tempo também foi um assunto de muito tabu, né, de estigma. Então, como dois assuntos tão, né, de extrema importância, né, da psique humana, das nossas relações de vida, são assuntos que não conseguem transitar muitas vezes nas relações sociais, né? Não conseguem transitar na família, naquelas redes de apoio ou de amizade que nós temos. Então, isso realmente nos mostra a importância de termos um espaço de escuta, termos um serviço para que se possa, né, acolher a demanda do outro, né? E me fala uma coisa, Fátima, em relação agora ao Setembro Amarelo, né? Então, tu falaste antes que quando a pessoa faz uma busca, por exemplo, no Google, né, aparece então o CVV como ali realmente aquela lembrança, né? Temos um espaço para que tu possas talvez ter uma outra saída, né? Não cometer suicídio. Setembro, de fato, é um mês onde se tem maior procura? Ou vocês entendem que o CVV já é um espaço de escuta que ao longo do ano consegue acolher e consegue ter um número assim bastante representativo de pessoas que ligam para lá? Assim, ó, o CVV ele funciona o ano inteiro, né? Então ele faz essa prevenção, né, do suicídio o ano inteiro. O Setembro Amarelo ele surgiu lá em 2003, né, com a Associação Internacional de Psiquiatria,
que primeiro decretou o dia 10 de setembro, né, porque se percebeu que havia uma necessidade de trazer esse assunto à tona e de se falar de maneira adequada. Então, primeiro foi instituído o 10 de setembro como Dia Internacional do Suicídio, pela Organização Mundial da Saúde e Associação Internacional de Psiquiatria. E aí se foram desenvolvendo algumas ações. Aqui no Brasil, em 2015, então, o Ministério da Saúde e também a Associação Brasileira de Psiquiatria se uniu ao CVV e começaram, então, a fazer ações mais pontuais em relação a isso. Por exemplo, se fazer esses debates, né, em escolas. Agora nós estamos só com debates online, né, mas fora disso se faz, o CVV faz caminhadas, né, durante o Setembro Amarelo. Então, é um mês de se trazer a visibilidade para a necessidade dessa prevenção. O ideal é que se faça isso o ano inteiro, certamente. Né? Assim como nós temos, por exemplo, o Outubro Rosa, que é dedicado à campanha, né, da prevenção do câncer de mama, então o Setembro Amarelo entra nesse contexto. E aí começou, então, com essas organizações inicialmente, e agora a gente vê que a sociedade ela está, digamos que, se apropriando desse tema e conseguindo debater. Então, esse tema está sendo trazido para várias rodas de conversas, né, como essa aqui, por exemplo. A gente vê emissoras de televisão também fazendo lives sobre isso, ou fazendo reportagens. E então o CVV deu, digamos que deu um impulso para o Setembro Amarelo e participa ainda do Setembro Amarelo. Com a pandemia, aquelas palestras e atividades presenciais estão suspensas, então só se faz assim como nós estamos fazendo aqui agora. Mas o CVV funciona, digamos, na prevenção do suicídio o ano inteiro. E nós temos 3 milhões de atendimentos anuais, né, para o telefone 188. Nós temos também atendimento através do chat, e-mail e virtual. Então, a pessoa que não queira ligar pelo telefone, ela pode entrar no endereço cvv.org.br e também digitar o que ela quer escrever, ela não precisa falar. E de 2019 para 2020, se percebeu nas estatísticas um aumento de 5% em relação às chamadas, né? Que pode ser, digamos que, talvez pela situação da pandemia, mas, independente da pandemia, o CVV sempre teve muitos atendimentos, né, como eu te falei, mas se percebeu isso, né? E também com a entrada de mais voluntários, que possibilita também que mais pessoas sejam atendidas, né? Então se notou esse pequeno aumento. Mas é importante que se fale sobre o suicídio, sobre a sua prevenção, porque se vocês lembrarem, né, a gente estava comentando aqui, né, os tempos anteriores, né, a questão do HIV e da AIDS, né, que teve uma campanha muito grande lá alguns anos atrás, e isso serviu, né, para conscientizar as pessoas e para se tratar da sua prevenção. Então, se não se falar do suicídio, fica impossível se prevenir e se fazer alguma coisa. Então, tem que se trazer à tona, né, claro, de maneira adequada, né, e levando sempre em consideração que é um assunto que não é fácil, que ele traz muito sofrimento, né, e choca muitas pessoas, mas que o primeiro passo na prevenção do suicídio pode ser através de uma conversa, né, de uma escuta. E às vezes não precisa ser a escuta de um profissional, essa pessoa poderá ser encaminhada a um profissional depois, mas quando a pessoa começa a manifestar alguns pensamentos, né, que levem a pensar que ela possa estar pensando, né, em morrer por suicídio, em fazer alguma coisa contra a sua vida, o importante é ficar do lado dela e proporcionar, então, essa acolhida. E aí, depois, claro, se vê os encaminhamentos para profissionais, né, porque conforme os casos, às vezes tem que ficar sobre tratamento ou alguma coisa assim. Mas o primeiro passo para a prevenção do suicídio é isso, é se dispor a ouvir aquela pessoa, né, e sentar do lado dela e se colocar de forma empática com ela, compreendendo junto com ela, né? Não achando que ela está querendo chamar atenção
mesmo que fique chocado, procurando não demonstrar que está chocado, né, mas tentar conversar com aquela pessoa, né, porque às vezes, quando ela começa a falar sobre isso, ela está num estado ambivalente, né, ou seja, ela está pensando em morrer, mas ao mesmo tempo ela quer viver. Então, é aí que entra a brecha para que se consiga falar com ela e talvez, né, fazer com que, porque naquele momento a única coisa que ela enxerga, a única saída que ela enxerga é acabar com a sua vida. E às vezes esse acabar com a sua vida não é exatamente o morrer, pode ser acabar com aquele sofrimento, acabar com aquela dor que ela não está conseguindo aguentar. Então, aparece isso como se fosse uma solução ou uma alternativa, né? Ao passo que se alguém conversar com ela, acolhê-la, ela talvez consiga se reorganizar e enxergar ou alguma solução ou alguma maneira de enfrentar aquele problema, que é necessário que ela fique viva para poder resolvê-lo, né? Porque se ela morrer, ela não vai conseguir enfrentar. Então, é nesse sentido, é se colocar ao lado dessa pessoa que está ou pensando nisso ou manifestando algum sinal. E é um trabalho extremamente complexo, né? Essa escuta, porque ela, ao mesmo tempo que se tem a doação dessa escuta ativa, de poder estar ali, também tem questões internas, né? Que são acionadas quando a gente entra em contato com um tema, né? Fim de vida, suicídio. E aí eu acho que tu falaste rapidamente, mas eu queria trazer um pouco mais se a questão da pandemia, então 2020 e 2021, né? Então nós temos aí este 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais, com o mundo pandêmico, né? A pandemia, por si só, foi um fator desencadeante, ou será que a pandemia só trouxe para ti, né, a tua percepção, ou a pandemia só trouxe realmente, enfim, o start para coisas que já não estavam bem? Será que a pandemia teria sido motivo para algumas pessoas para que elas, enfim, resolvessem pensar em suicídio? É assim, ó, não se pode acreditar, né, os especialistas dizem, se acreditar um único fator do suicídio, né? O suicídio, ele é multifatorial. Então, o que quer dizer multifatorial? Que existem vários motivos envolvidos naquela decisão, né, que a pessoa toma, né? A pandemia, como outros problemas que já houveram antes, a pandemia realmente é uma questão mundial, é uma questão de saúde pública, e ela pode ter concorrido, talvez, para alguns casos. Mas essas questões estatísticas, né, elas só costumam ficar bem definidas um tempo depois. Eu não sei se atualmente as pesquisas já estão relacionando o aumento do suicídio, os números de suicídio, à pandemia em si. Eu ainda não vi alguma pesquisa nesse sentido. E em relação ao CVV, a pandemia é um problema, né? Como antes da pandemia haviam outros que faziam com que as pessoas ficassem em sofrimento, então a pandemia é um fator, digamos assim, a mais, né? Que se não fosse a pandemia, provavelmente existiriam outros, né? Que levariam as pessoas ao sofrimento ou a buscar o apoio no CVV. Perfeito. Eu vou olhar o chat aqui agora. Eu gostaria de abrir esse momento para que alguém tivesse alguma colocação, alguma pergunta. Sinta-se bem à vontade para poder participar. Fátima, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria, na verdade, perguntar mais sobre o preparo das pessoas que trabalham no CVV, porque eu vejo que, eu imagino a minha ansiedade falando com uma pessoa que eu sei que pode vir a tirar a vida, e eu estou conversando com ela, né? De eu me sentir incapaz de não ter conseguido. E aí a vontade de ajudar, às vezes, pode levar a isso que tu diz, assim, a escuta, essa é a coisa mais trabalhada. Então eu queria que tu conversasse um pouco sobre esse preparo. Então, por que existe um curso no CVV para ensinar as pessoas, né, a ouvir, os que ligam, né? A gente vê que existe curso de oratória e tal, mas não existe um curso de escutatória, né? Não existe um curso que oriente as pessoas como ouvir as outras, né, de maneira empática e
sem se colocar na conversa, né? Então, como nós não estamos acostumados, eu também não estava acostumada, né, quando entrei para o CVV, então existe esse curso de capacitação para que as pessoas aprendam a conversar com o outro de maneira empática, assim, compreendendo com a outra pessoa, né? Ouvindo mais aquilo que a pessoa está trazendo, mas evitando de fazer um julgamento ou de dizer o que ela tem que fazer, né, ou de aconselhar, ou de minimizar o problema, né? Então, é uma oportunidade da pessoa falar tudo aquilo que ela está sentindo. E, às vezes, o que acontece? Quando a pessoa fala ali com o voluntário, e o voluntário dá aquelas respostas, né, empáticas e compreensivas, o voluntário também não coloca nada dele, ele não julga, ele não aconselha, né, como nós falamos aqui. E a outra pessoa, a pessoa consegue, quando ela fala aquilo, às vezes são coisas que ela nunca falou para ninguém, ela tem medo de falar para as outras pessoas, ou se ela fala, ela é mal interpretada, ou ela é julgada, e ali ela consegue falar. E aí, ela se ouvindo, né, o voluntário, de certa forma, faz com que a pessoa se ouça, escute o que ela está falando. E, às vezes, ela consegue se reorganizar os pensamentos, né, e talvez achar alguma solução para aquele problema, ou conseguir conviver com o problema, né, mas, digamos, se reformular, né, em relação àquilo que ela está passando. Então, o curso ele é em torno de 3 meses e não é necessário nenhuma capacitação anterior, né? Não é necessário nenhum pré-requisito, a não ser maior de 18 anos, e estar disposto a ouvir as pessoas assim, né? Sem nenhum tipo de aconselhamento, sem colocar questões políticas, questões religiosas, questões morais, preconceitos, nada disso, né? O que importa ali é o que a pessoa que está ligando, a vivência que ela traz é que é importante. E seja que problema for, né? Seja uma questão da pandemia, uma questão de desemprego, uma questão de suicídio, a escuta é sempre a mesma, né? Uma escuta empática e compreensiva. Ótimo. Mais alguém teria alguma questão, algum questionamento? Oi, Fátima, eu queria perguntar aqui algo que me ficou quando eu passei pelo CVV e que eu não consegui entender muito bem. Por exemplo, acontece o suicídio enfim, um astro, né? Sei lá. E que os adolescentes têm uma grande, né, enfim, admiração. O que acontece que me pareceu assim, que eu tive, enfim, essas informações, de que se os adolescentes eles têm uma condição mais frágil ou algo nesse sentido, que quando tem esse seu ídolo comete, né, o suicídio, acaba levando junto muitos adolescentes, né? E seria por isso que não é divulgado mais né, mais do que o número, né, de suicídio de isso eu penso que não se fala muito. Aconteceu né, enfim, um suicídio, um adolescente em Porto Alegre, em tal lugar, né? Eu me lembro que ficou assim, a gente não deve divulgar, né? Eu não sei se tu terias alguma coisa para falar sobre isso, assim. Se eles são influenciados, o que acontece? Assim, ó, em relação a essas pessoas famosas, né, que morrem por suicídio, existem normas para os meios de comunicação como divulgar isso, né? Então, se pode dizer que a pessoa morreu por suicídio, mas de uma forma que não supervalorize esse ato dela, né? Mas que se fale mais sobre a sua vida e que não se romantize aquilo que aconteceu, que não se mostre também a pessoa como uma heroína ou como uma pessoa covarde, e que
não apareça como uma solução para um problema. Existem normas dos especialistas em suicídio voltadas para as notícias sobre comunicação de suicídio. Então, eles procuram, né, acredito que os órgãos de comunicação deveriam procurar levar isso em consideração. Quanto aos números de suicídio, é uma questão muito dolorosa para as famílias, né? Existe também muito subnotificação, né, de suicídio, às vezes ele é computado como um acidente ou coisa assim, porque isso envolve as famílias, né, envolve muita dor entre as pessoas que ficam, né, entre os sobreviventes. Então, às vezes não é publicado, não é divulgado, por causa do sofrimento. Mas não que isso vai estimular outras pessoas, já se sabe que não. A maneira adequada de dar a notícia, se for dada de uma maneira adequada, isso não vai estimular novos suicídios. É a forma como ele é apresentado. E ainda é um tema muito, muito doloroso, né? Muito doloroso para as pessoas que ficam, para os familiares, né? Então, por isso que às vezes existe muito silêncio ao redor daquilo ali. Perfeito, eu realmente não sabia que havia norma de como divulgar isso nos meios de comunicação. Então, foi bastante útil a tua resposta, assim. Te agradeço. Vou do chat da Roberta Machado, então, há uma faixa etária para ser atendida pelo CVV, crianças e adolescentes podem ligar e serem atendidas? Como fica a questão do menor de idade? Sim, não existe requisito para ligar. Ele é um telefone que a pessoa pode ligar, não precisa dizer a sua idade, qualquer pessoa pode ligar, tanto criança, quanto adolescente, quanto idoso, e todos são atendidos da mesma maneira, porque o que está se levando em consideração ali é a pessoa, entende? Não é o problema que ela está trazendo. Então, se for uma criança ou se for um idoso, vai se focar sempre na vivência que a pessoa está trazendo. Então, qualquer pessoa pode ligar para o CVV e será atendida de forma anônima e sigilosa. Perfeito. Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Eu quero trazer algo para a gente pensar, assim, na verdade. Não sei se seria uma pergunta, mas uma reflexão, né? Como que nós podemos, assim, como profissionais de saúde ou como sociedade mesmo, a gente poderia trabalhar a questão do suicídio para além do Setembro Amarelo? Eu sempre me pergunto isso, como é que eu gosto muito de falar o caber na vida, né? Até a Roberta está aqui, ela sabe que eu falo muito. As coisas têm que caber na vida, né? Então, como é que a gente pode fazer caber na vida, né? Dentro de uma vida social, dentro dos espaços tantos que nós circulamos? Como é que esse assunto ele pode aparecer sem ser visto como algo, né, realmente doloroso, né, ou de sofrimento, mas sim como um assunto que deve ser pensado e deve ser também um promotor de saúde mental, porque em uma instância maior é isso, né? Queria ver o que de repente tu pensa sobre isso. Existem várias formas de se ajudar com o Setembro Amarelo, né? Trazer esse assunto à tona, mas escolas, organizações também promoverem debates, palestras e conversas sobre isso também. Não somente no Setembro Amarelo, mas procurar fazer isso o ano inteiro. E essa questão também passa pela saúde mental, né? De se trabalhar também a saúde mental, né? Porque se sabe que muitos casos que às vezes terminam em suicídio, algumas pessoas sofrem de transtornos mentais e às vezes se eles forem diagnosticados e as pessoas devidamente tratadas, se poderia diminuir. Não quer dizer que todas as pessoas que morrem por suicídio têm transtorno mental ou que toda pessoa que tem transtorno mental vai tentar o suicídio, né? Mas tudo começa aí, né? Na saúde mental. Por exemplo,
Porque ainda existe um estigma em relação à saúde mental, né? Quando alguém está com dor de garganta, tranquilamente vai no médico, toma um antibiótico e ela é capaz de dizer para todo mundo, né? Estou com dor, estou com amigdalite, estou com infecção na garganta, estou tomando remédio. E aí não acontece isso quando a pessoa está com depressão, está com ansiedade, está com pânico, ela não consegue falar, né, de maneira natural, como ela falaria da dor de garganta, porque ela tem medo de ser estigmatizada, ela tem medo de ser julgada, e às vezes ela está trabalhando, desempenha alguma atividade, né, e também tem medo de que possa vir a sofrer algum preconceito, alguma coisa por causa disso. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, né, tornar a saúde mental e o tratamento tão normal quanto as outras doenças, né, e aí, a partir daí, se pode começar a também envolver a questão do suicídio. Perfeito. Não descolar os assuntos, né? Isto, porque na verdade nós somos corpo, somos completos, né? Então não há necessidade de separar. Então, por isso que se fala, o CVV valoriza a vida em si, né? A valorização da vida. Quando se fala em prevenção do suicídio, se fala da valorização da vida, mas uma vida que seja boa para todos, né? Que todos consigam vivê-la de uma maneira adequada, né? Com as suas necessidades atendidas. E aí essas questões da saúde mental todas passam por aí também. Exato. E para nós que trabalhamos com a saúde mental, a gente sempre pensa isso, né? A gente quer que aconteça o dia onde nós possamos conversar, onde as pessoas não tenham não sejam taxadas, né, com qualquer tipo de adjetivo, por apresentarem, né, um momento de maior sensibilidade emocional, um momento de maior fraqueza, que todos nós temos, né. E eu também penso que parece que o Setembro Amarelo, ele é muito importante. Eu vejo a potência do Setembro Amarelo, né? Porque parece que durante 11 meses nós reprimimos esse assunto com medo, com tabu, com a vergonha de poder, o receio de poder falar, e aí setembro nós nos autorizamos, né? Então a sociedade, as escolas ficam autorizados a falar sem ter talvez um medo de serem, né, rechaçados por isso. Então acho que a gente tem bastante coisa para evoluir, mas eu fico extremamente grata, né, e feliz que a gente consiga ter espaços como o CVV, pessoas como tu, né, Fátima, como a Marlene também, que trouxe, né, a experiência dela, e que a gente possa, de fato, multiplicar, né, que daqui a um tempo a gente possa estar aí com outras discussões. Gostaria de abrir para mais uma pergunta, caso alguém tenha. Nós estamos agora indo para o final da nossa live. Eu só queria acrescentar que o CVV ele se junta a essa rede, né, de que trabalha a favor da saúde mental. Ele não substitui um atendimento psicológico, ele não substitui um atendimento psiquiátrico, né? Mas ele está ali, por exemplo, de madrugada ou no feriado, quando aquela pessoa não consegue conversar com o seu terapeuta ou com um familiar. Então, ele está ali 24 horas, né? Não tem sábado, domingo, nem feriado. O CVV está ali fazendo parte dessa rede de proteção da saúde mental. Não substitui nenhum tratamento, como eu disse. Ele é um apoio emocional. Ótimo. Então, eu acho que nós já... Deixa eu ver se o chat nós não temos mais nenhum questionamento. Vamos ver aqui. Posso só ajudar? Algumas pessoas não estão conseguindo preencher a ficha de frequência. Eu estou preenchendo, para mim tá tudo certo. Então, quem não conseguir, bote o seu e-mail, porque aí eu preencho para elas. Aí boto o e-mail delas, tá? Porque não tem duas pessoas. O da Carmen eu já consegui preencher, tá? Mas o da Roberta eu não sei o e-mail dela. Só uma fora do Não, tempo. mas ótimo, ótimo. Eu estava olhando aqui no chat que algumas coisas, alguns questionamentos ali em relação ao formulário, né? Então, pessoal, eu acho que eu me sinto contemplada, né? Me sinto bastante realizada por ter partilhado esse momento aqui junto a vocês, sobretudo junto com a Fátima. Fátima, gratidão por estar aqui conosco. Venha mais vezes, iremos te convidar. Agora que veio uma, vai vir mais.
A máxima aqui do nosso grupo é isso, a gente vai, quando vem uma vez, a gente já é de casa, né? Participe mais vezes. E deixa eu pedir assim para a Fátima, não sei se a gente não poderia fazer algum curso, alguma coisa assim, numa dessas lives, para o preparo de pessoas para atender situações de suicídio, em situações gerais de vida, não só no telefone, mas se tu sabe que tem tu sente que tem uma pessoa perto de ti que está em estado de depressão, né, que tu possa contribuir, não que tu seja o terapeuta da pessoa, porque tu não é, mas é isso que a Fátima diz, que a pessoa se sinta que tem alguém do lado, que ela possa desabafar e que não vai ser julgado, né? Esse, para mim, é o principal ponto. Isso, a rede de atenção básica, enfermeiras que não estão ligados, ou outros profissionais que não estão ligados especificamente, se preparados, que nem, né, podem ajudar. Então, numa dessas, a Fátima poderia nos ajudar, né, Liciane, fazer alguma coisa A assim. Roberta já colocou aqui no chat algo que já, né, eu acho que educação permanente, né, a gente pode trazer como manejar a ideação suicida. É importantíssimo. Fátima, esteja convidada a estar conosco. Também nós podemos conversar sobre isso, mas o importante é isso, né? É se colocar ao lado daquela pessoa, né? E aí, claro, depois, se for necessário, encaminhar para o profissional. Mas a primeira coisa é ficar disponível para aquela pessoa ali, sentado ao lado dela, num local tranquilo, né? E se ela não fala diretamente, mas dá sinais, né? Não ter medo de perguntar, mas tu estás pensando em fazer alguma coisa, né, com a tua vida, coisa assim. Porque às vezes a pessoa está esperando por isso, ela não consegue dizer. Então, não ter medo de perguntar, e se a pessoa realmente disser que quer ficar do lado dela, né, não deixar ela sozinha, e ver com ela uma alternativa, talvez de encaminhamento profissional, mas fundamental mostrar, né, dizer, eu estou aqui do teu lado, né, e vamos passar por isso juntos, né. É essa fraternidade e solidariedade que o CVV tenta passar nesse atendimento, né, nesses anos todos, durante os atendimentos pelo 188. Certo? Não sei se eu respondi as perguntas de maneira adequada, se alguém ficou com alguma dúvida, estou disponível. E, Fátima, outra pergunta minha, assim, esses telefones do CVV, onde é que tu busca? Só no Google? Porque... Não, o telefone para ligar para a pessoa que tem atendimento? Isso. Não, ela pega o telefone fixo ou celular, disca 188 e pronto, já está então, o voluntário entra em contato. Então é direto. 188. Então 188. Isso, 188 de qualquer lugar do Brasil, em qualquer hora do dia, da noite, não tem fim de semana, feriado, Natal, Carnaval, sempre tem, funciona 24 horas. E existe também atendimento por e-mail, aí entra no site cvv.org.br, por e-mail ou pelo chat, né? Às vezes, se a pessoa não tem um local que possa falar, né, que se tem outras pessoas na volta, ela consegue, então, só digitar e conversar com o voluntário do CVV também. Perfeito. Acho que também fica aí um grande tema de casa para todos nós, né? Que a gente possa divulgar esse número, a gente possa fazer ele circular em diferentes momentos do ano, para que né, consiga chegar no maior número de pessoas possível. Fátima, a ABEM tem um site e ele está sendo reformulado, então provavelmente não vai ser para agora, porque a gente não vai estimular, quer dizer, a gente vai botar uma nota, mas eu vou botar uma nota desses telefones que a ABEM sugere. Então, na época, Liciane, eu vou entrar em contato para a gente ver como a gente divulga 188 e como é o termo para se divulgar, né? Mas provavelmente aí nós vamos botar no site da BEM para ter. Eu acho bem importante isso. Acho que sim, da mesma maneira. Nós temos cards prontos, assim, se vocês quiserem colocar. Tá. Ótimo. Da mesma forma como espaços de acolhida e de atendimento em saúde mental, né, Érica, também, que gera muita dúvida com a população. Isso, inclusive quando a pessoa entra no site do CVV, também existe toda essa rede ali também de
de saúde mental. Ele consegue acessar também ali pelo site do CVV também todos os locais onde se dirigir, né, além do 188, né, que presta esse apoio, mas também ele tem todo o mapa de saúde mental do Brasil e da sua cidade. E eu queria dizer que Porto Alegre, Liciane, foi a segunda cidade no Brasil que teve 188, o CVV. Depois de São Paulo, foi Porto Alegre. Que bacana. É. Muito bom saber, estou aprendendo, ó, já estou tendo uma aula hoje aqui contigo. Mas, com certeza, então nós teremos que ter esse assunto, ele não se encerra aqui, ele não se encerra em setembro e ele também não se encerra aqui nessa live, né? Então já ficam aqui algumas ideias, né, de uma educação permanente, né, de fazermos alguns outros movimentos relativos a manejo de ideação suicida. E aí teremos aí o prazer, né, Fátima, da gente tentar ajustar aí agendas e tê-la conosco novamente. Sim, e caso vocês queiram também algum apoio presencial, né, vocês podem procurar o CVV de Porto Alegre, eu posso passar os contatos para vocês também, que Pelotas e Porto Alegre tem uma certa distância, né, agora é fácil online, mas de repente se quiserem alguma palestra presencial, alguma coisa assim também, vocês serão bem atendidos ali pelo CVV de Porto Alegre. Só para dizer uma coisa que me veio agora, Liciane e Fátima, nós tivemos há uns 3, 4 anos atrás um grupo de alunos de medicina e depois teve da enfermagem, que fizeram um movimento e eles tinham eu não sei dizer se era e-mail, o que era, de alunos que se sentiam oprimidos por pressões na formação, né, por professores e que começavam a ter ideias suicidas em função dos maus tratos, e eles começaram a ter esse movimento. No início eu até fiquei um pouco assustada, né, de como é que isso estava sendo dado. Aí entrei, eu fiquei sabendo por uma situação, aí entrei no site, eu não sei dizer como é que era, e achei interessante porque eles diziam que eles só recebiam as denúncias, era um grupo que recebia, eles analisavam bem, isso de estudantes, tá? Analisavam bem, verificavam o fato, e aí eles divulgavam. Não era uma divulgação assim, eu quero dizer, olha, a Érica me pressionou, não sei o quê, não, eles faziam um preparo antes, e o que eles viam que era grave, eles denunciaram, e tinha casos muito graves, sabe, de situações de professores na graduação e na pós-graduação, mestrado e doutorado. Era uma página do Facebook também, não era? Era uma página do Facebook, exatamente. Eu estou tentando lembrar o nome, mas eu acompanhei durante bastante tempo essa página. Então, são coisas que os movimentos fazem. Eu acho que, não sei como é que está agora, mas naquela época eu vi algumas denúncias e eu, se fosse aluno, me sentiria pressionado. Eu conheci algumas das pessoas que pressionaram e eu me sentiria pressionada. Então, acho que isso foi bem. Eu achei que agora, para divulgar, porque isso são coisas que é aquilo que tu disseste, Fátima. A pessoa está num sofrimento que não precisa ser um sofrimento porque ela está com problemas mentais, assim, já caracterizado, mas com sofrimento mesmo de situações que às vezes a pessoa não dá conta, né? Agora que eu me lembrei desse episódio. É muito interessante. Estou tentando lembrar o nome, mas não consigo recordar agora. E também a gente sempre exatamente pensa o outro, né? Porque o outro não consegue segurar a onda, porque o outro não consegue, né, segurar suas demandas, mas também pensar o quanto nós somos responsáveis por tornar a vida do outro, né, uma eterna demanda, uma eterna situação de busca e de resultados e de performance. Eu acho que também o Setembro Amarelo ele serve tanto para as pessoas, né, para que a gente possa acolher as pessoas que possam estar passando por um momento delicado, mas também repensarmos as nossas ações perante o outro. Eu acho que isso também serve como um crescimento humano, é uma forma da gente também se perceber, né? E se porventura nos sentirmos, né, uma pecinha nesse jogo, a gente possa reformular. Acho que é bem importante. Viu como dá pano para manga, pessoal? Viu como a gente vai ter que ter mais encontros para falar do assunto, porque ele puxa várias outras reflexões.
Nós pedimos sempre para que as pessoas tirar uma foto, tá? Ah, verdade. Aí tem que abrir a telinha para a gente. Se vocês puderem abrir as câmeras, por gentileza, e dizer para uma fotinha. Quem abrir está permitindo, tá? A gente já também a lei da divulgação. Quem vai bater, Érica? A Ianca, a nossa expert. A Ianca hoje me levou 10 minutos para me dar uma resposta e pediu desculpa, porque levou muito tempo. Viu, Ianca? Isso é que é pressão. Eu disse, credo, 12 minutos é pressão, tá louco. É que a geração dela funciona noutra velocidade, né? E a geração dela é cobrada pelos mais velhos na velocidade maior ainda. Exato. Deu certo a fotinho? Deu, Ianca? Deu. Quando a gente chega no ponto de interrogação, eles já vieram com a resposta. Exatamente. Essa geração aí, Z, né, eu não sei, eu estou perdida nas letras da geração. O pessoal tem uma outra velocidade. Eu acho até que é outro alfabeto que a gente não conhece. Pelo menos eu, né? Eu não conheço. Acho que não são símbolos já, é uma outra coisa. Uma outra coisa. Então, pessoal, vamos então, né, dando fim para nesse nosso encontro, pela questão do horário. Agradeço muito a presença de todos e todas vocês aqui nesse espaço de conversa conosco. Novamente agradecendo a Fátima, então, por estar aqui, por partilhar um assunto tão importante com todos nós. Agradecer a Ianca aqui fazendo os nossos bastidores aqui acontecer. E a Érica também por todo o apoio sempre. E nós novamente reforçamos, né, para aqueles que estão chegando agora, que não conhecem a ABEM, que conheçam mais os departamentos, se integrem, um espaço nosso, um espaço que a gente deve partilhar. Então, convidamos todos e todas para se associarem e conhecerem mais os departamentos. Convidamos para que conheçam o nosso departamento de saúde mental, né? Ficamos de portas abertas para todos vocês. E uma boa noite para todo mundo e que a gente se encontre, né? Até a próxima live. Certo? Amanhã tem mais uma e quarta mais uma. Amanhã tem de pesquisa e quarta tem de gerontologia. Perfeito. Isso aí. Então, essa semana 3 encontros aí com 3 departamentos diferentes. E a semana passada... Gerontologia. E a semana passada, para a Aliciane e a Fátima, com o pessoal de Pelotas, tivemos uma live, acho que semana passada ou retrasada, sobre ouvidores de vozes. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Com a Roberta moderou. Ela está aí, a Roberta? É a Roberta mesma? É a Roberta, a nossa Roberta. Ah, mas ela não se mostrou para mim, Roberta. Talvez ela tenha caído, ela estava aqui antes conosco. Ah, então tá. Maravilhoso, maravilhoso. A Roberta é o presente, está gravado aqui. A Roberta é o presente da vida, é o presente do departamento, é o presente da BEM, ela é fantástica. Ela me aproximou da Fátima, né, por conta da Roberta também. Roberta é uma parceira maravilhosa. Eu sou aluno da Roberta no IFRS, Rio Grande. E agora, essa semana, a gente teve uma aula com ela e ela apresentou para nós o ouvidores de voz. Ela acabou de sair, ela disse que tinha terapia agora e acabou de sair, faz uns 10 minutinhos. Sim, tá certo. Eu vi a Roberta, mas eu não associei que era a Roberta do... É a mesma. É a mesma Roberta. E a Roberta participou lá do início da implantação do CVV aqui em Pelotas também. Ela fez parte daquele grupo ali que pensou no CVV para Pelotas. Claro, depois ela, com muitas atividades, se afastou, mas ela foi também bem importante para o CVV aqui de Pelotas. Então, tá. Ela é ótima. Então, pessoal, um grande abraço, beijo.
e todas, até os nossos... Então, mais 2 lives essa semana, participem que vale a pena, são ótimas. Semana que vem nós temos bem mais lives da saúde mental, a gente vai fazer divulgação, né, Erika? A gente divulga e aguarda